Olá pessoal, então vamos aqui para mais um take único temático. Hoje vamos conversar um pouquinho então sobre Chapolin e Chaves. Isso. Então, como é que a gente pode, assim, claro, todo mundo deve conhecer Chaves e Chapolin, né? Porque é constantemente repetido, né, na nossa TV aberta aqui no Brasil. Sim. Mas acho que é legal a gente situar um pouquinho na questão histórica, ou mesmo no contexto, né? Então, quando é que mais ou menos os anos 70? São seriados que já tem mais de 40 anos, né? E aqui no Brasil, em termos de tempo de exibição, tá fazendo quase isso, né? Porque começou a exibição na TVS, né? Depois SBT, em 1984. Verdade, então a gente já tem quase 40 anos de exibição dos dois aí, né? Silêncio! Estamos aqui para resolver um problema, não para criar um outro novo. Houve até a tentativa, né, do SBT de exibir alguns outros programas do Chespirito, né, do Roberto Gomes Bolanhos, mas eles nunca tiveram tanto apelo quanto o Chaves e o Chapolin, né? Esses dois são os principais personagens, né, do Bolanhos que realmente cativaram aí o imaginário brasileiro, né? E aí esse contexto mexicano, teve também sucesso no México, né? Sim. Chaves e Chapolin foram uma febre em muitos países da América Latina, né? Chile, Venezuela, né? Argentina. Infelizmente eles não vieram fazer shows aqui no Brasil, quando eles ainda eram um grupo, né? Agora sim que recentemente você tem, né? Um ou outro que aparece aqui. Eu assisti o Carlos Villagrán, o Kiko, ali em Novo Hamburgo, né? Uma vez que ele veio aqui. Ai, meu Deus! Mamãe! Assim, que eu me lembre, aqui no Brasil, quem veio mesmo foram três. O Carlos Villagrán, o Edgar Vivar, que é o Senhor Barriga, e a Maria Antonieta de las Neves, que é a Chiquinha, né? Mas assim, enquanto grupo, enquanto trupe, né? Infelizmente aqui no Brasil não houve essa chance que houve em outros países da América Latina. Mas essas viagens que eles faziam era mais quando o programa mesmo estava naquele auge dos anos 70 ainda, né? Então... Exato. Olha aí, Chaves. Chegamos. O que você acha? Acho o máximo. Que bom que está gostando. E Chaves, sobre o que Chaves fala? Porque não é uma história triste de vítimas, é o cotidiano, né? De uma vila que tem os seus conflitos e a gente se envolve com isso, né? E é engraçado, né? Como são pequenas coisas que vão gerando grandes dramas e grandes percepções humanas. Como é que a gente podia talvez pensar o humor nesse contexto, então, do Chaves? Vamos começar com o Chaves aqui. O humor do Chaves, ele é ao mesmo tempo pueril, ingênuo, né? E é proposital isso, né? O Bolanho já disse que ele sempre teve a preocupação de montar textos, né, e montar programas que não ofendessem uma sensibilidade moral, não fossem próprios para menores, né? Mas ao mesmo tempo é um humor também bastante ácido, né? Em termos políticos, né? Em termos, inclusive, jogando com a própria moral. Você tem um seriado que ao mesmo tempo é moralista ao extremo em certos aspectos, mas em outro ele zomba completamente da moral, principalmente uma moral articulada por classes sociais mais elevadas, né, que geralmente se apresentam naquela de benfeitoria dos pobres e tudo mais, mas que fica apenas no discurso, aquilo nunca se traduz em ações práticas, né? Exato. Então o programa joga muito em termos, né, do sarcasmo sobre esse tipo de coisa. Isso mostra as incoerências dos personagens que se apresentam como bonzinhos, como caridosos, como queridos. Exatamente. E aí a gente vai vendo como aquilo é frágil, como aquilo não é real, ou às vezes é muito mais aparência, né, por causa de toda essa trama social. Mas uma coisa assim, eu sempre lembro assim das piadas desse humor. Por exemplo, a Bruxa do 71. Da Bruxa do 71. Quê?
Não chama ela de bruxa! Obrigada, Kiko. Dona Clotilde, esse é o nome verdadeiro dessa anciã. Anciã coisa nenhuma. Velha? Coroa? Não era né, a história, a gente sabe, da mulher linda, maravilhosa, mas a piada, o humor funcionava em cima da aparência dela, funcionava em cima do lugar dela, do jeito dela se vestir, porque ela era diferente. Mesma coisa com a Dona Florinda, os cabelos dela também eram alvo de piada, ou as rugas dela eram alvo de piadas, ou o corpo do Seu Madruga também, todo esquelético, né? Sempre o humor. Mas aí é que tá, isso também, de certa forma... Ele não é tão, digamos assim, dicotômico para humilhar grupos, mas ele também explora essas características humanas, né? Sim, sim. Eu acho que o Bolanhos, ele tem muito isso, né? Isso se reflete principalmente quando ele constrói o Chapolin, né? Não contavam com minha astúcia. Inclusive, ele é até bastante crítico aos super-heróis tradicionais, e numa entrevista ele já disse isso, né? Que esses super-heróis como o Superman e o Batman, que são muitas vezes mencionados no programa do Chapolin, né? Esses personagens para ele não são heróis, porque na perspectiva dele o herói é justamente aquele que consegue se desnudar em termos de mostrar suas fraquezas, suas debilidades, né? O herói ele não nega isso, ele não nega a sua condição humana, né? Mas pelo contrário, a despeito da condição humana, ele assume os desafios, ele levanta do chão, ele segue em frente, e enfrenta o que tem que enfrentar, né? Eu acho que o Bolanhos tem bastante isso, né? De projetar a debilidade, a fragilidade, né? E nisso a beleza do que é o ser humano, né? E também a tragédia. E também a tragédia, exatamente. Só os dois lados ali sempre funcionando. O Chapolin, eu acho que ele é muito representativo, né? Porque ele não é aquela imponência, aquela ausência, inclusive, de emoções, né? É o contrário, né? Como todo mundo falou, assim, ele realmente... Ele também tá cheio de conflitos, ele também tá cheio de inseguranças, e às vezes ele acredita que é de um jeito, e aí as pessoas vão vendo que é de outro, sempre tem incoerências também, que vão... Na verdade, às vezes a salvação não tá exatamente no personagem. Estando aqui o Chapolin Vermelho, gostaria de ver quem é o valente que se atreve a entrar novamente por esta porta. Olha, sabe de uma coisa? Essa casa não está em bom estado. E só agora o senhor percebeu? Embora a presença dele é fundamental para que a coisa aconteça, né? Para tu te sentir amparado por alguém que vai nos defender, né? E é interessante. Mas de fato, mas não seria uma, digamos assim, assumir demais essa fraqueza, pensando aqui no Chapolin, sabe? Como um herói, comparando assim com esse universo de todos os grandes super-heróis, assim. Será que isso também não deixa ele mais debilitado, mais fraco na nossa ideia de herói? Pensar um herói desse jeito, assumindo a sua fraqueza? Uma das coisas que eu acho fascinante no Chapolin é que, se você acompanhar vários episódios dele, você chega à conclusão que ele é um herói poderosíssimo. Me convença! Né? Sim, tem episódios que ele consegue, por exemplo, arrancar com as mãos, né, barras de ferro, né, de uma grade de uma prisão. Pelas anteninhas dele ele consegue ter super velocidade. Lembra do episódio do Pistoleiro Veloz? Pois olha, saiba que eu não gostaria de recorrer a meus poderes eletrônicos, mas como se trata de regenerar um delinquente, não me resta outro remédio senão acionar minhas anteninhas de alta velocidade. Eu vou te demonstrar. Quero ver.
né? O Chapolin, ele consegue, inclusive, até respirar no espaço, né? Ele tem um episódio dele lá em Vênus, que ele flutua no aerolito pelo espaço, né? E tem os astronautas que aparecem ali também, com todo o traje de astronauta, né? Com capacete para poder respirar no espaço. O Chapolin tá lá sem nenhum... Então, assim, ele às vezes voa em alguns aspectos também, né? O Chapolin é atemporal, ele aparece em vários momentos da história. Ele aparece no Velho Oeste, ele aparece na Europa do século XIX, ele aparece em outros planetas. Ele é meio que uma presença quase que divina, no sentido de que se você chama por ele, ele aparece. Oh, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu... O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Que bom que você veio, Chapolin. Algo cheira mal. Pois então deveria tomar banho com mais frequência. Então, se você pensar, ele é um super-herói poderosíssimo. Verdade. Só que é como que o Bolanhos, quando ele coloca isso, da maneira como ele põe, ele diz tudo isso aí é balela. Porque o que faz do Chapolin ser o Chapolin é ele ser desastrado, é ele ser que nem a gente às vezes que acha que é muita coisa quando não é, e tenta se convencer de que é muita coisa que não é, né? É aquele personagem que, apesar de poderosíssimo, ele é chamado muitas vezes para resolver problemas que seriam banais do cotidiano, né? Quer dizer, o pedreiro lá, por exemplo, que está sendo explorado pelo patrão porque os outros trabalhadores, porque estavam sendo explorados, vão embora, e o Chapolin é chamado para agir como pedreiro, né? O cara lá que precisa de ajuda para fazer as tarefas domésticas da casa e chama o Chapolin para fazer isso. É verdade. É que essa noção me lembra muito, por exemplo, a noção de Jesus paulina, né? A fraqueza da cruz, o esvaziamento da cruz. Porque a gente sempre espera um grande rei, né? Sempre todo poderoso, imponente, que é o jeito dos heróis norte-americanos. Exatamente. Né? E aí esse Cristo, ele vem justamente na fraqueza, ele resgata na fraqueza. Chapolin teria um pouco dessa perspectiva paulina, será aqui? Sim, e eu acho que a gente até pode puxar esse discurso de Paulo em contraposição, por exemplo, ao discurso do Império Romano, né, que era um discurso que vinculava a ideia de divindade à ideia de império, né? Então a própria palavra evangelho, por exemplo, que é uma palavra muito recorrente no vocabulário de Paulo, ela é uma palavra da ideologia romana, na verdade, né? O evangelho, a boa nova, era o anúncio de que o imperador havia conseguido triunfar nas batalhas, né? Opa, silêncio. O que foi silêncio. Minhas antenas estão começando a detectar a presença do inimigo. E no Chapolin isso aparece bastante, porque você tem o tempo todo essa coisa nossa mesmo, latino-americana, de uma mentalidade mais colonizada, de chamar pelos super-heróis norte-americanos, quando você tem o seu aqui, que mostra que a vida não é aquela idealização, mas a gente parece preferir a idealização, né? Exato. Então, vários episódios, né, engraçadíssimos, o Chapolin faz besteira, né? E aí as pessoas a que ele deveria ajudar começam a gritar Batman, Batman! Então, Verdade, chamando os super-heróis norte-americanos, assim, verdade. né? Eu disse pra você, era melhor ter chamado o Batman ou o Super-Homem, ou até o Recruta Zero. Vovozinho, por favor. O Chapolin é o herói da América Latina. Então há uma razão para estarmos subdesenvolvidos. E nessas atrapalhadas, às vezes a gente também vai percebendo que a resolução do conflito nem sempre é do herói. Ela acontece porque as pessoas estão ali juntas, estão discutindo, estão debatendo, nas atrapalhadas, nas coisas que não foram previstas, acaba tendo uma resolução daquele conflito. Às vezes não como a pessoa espera, né? Mas acaba tendo uma resolução. Talvez essa coisa que a gente quer é uma coisa muito controlável do destino, das coisas, dos problemas. A gente quer ter uma coisa muito, né, acabada, que é o modelo norte-americano, né?
Exatamente. E aí eu acho que ele critica muito isso, né? E eu acho que é uma coisa assim de uma outra moralidade, é uma outra perspectiva de poder, né? É uma outra perspectiva da relação, da atuação desse herói com as pessoas, que eu acho que faz a gente repensar todo o nosso modelo, né? E aí talvez assim seria mais interessante que tivesse perpetuação de outras narrativas que pegassem essa linha, né? Porque o norte-americano virou um padrão pra gente pensar herói, né? Exatamente. Será que a gente não poderia cavar outros espaços pro Chapolin ser um exemplo, ou ele é único? Claro. Souberam que quem está aqui é o Chapolin e tiveram medo de enfrentar o seu terrível poder destrutivo, não é? Olha, eu também acho bastante incrível que o Roberto Gomes Bolanes ele tenha conseguido, dentro do gênero da superaventura, fazer uma coisa que, salvo engano, ninguém na América Latina conseguiu, né? Você reimaginar o gênero da superaventura em categorias tipicamente latino-americanas, né? Aqui no Brasil você teve tentativas, né, de elaborar super-heróis, né? Na verdade, a gente tem uma riqueza muito grande de personagens que foram elaborados aqui. Nunca tem. Mas você sempre olha para aquilo e você vê que é um super-herói norte-americano, né, só com o nome brasileiro, né? Porque é a mesma coisa. Só que no Chapolin não. Você vê a superaventura enquanto gênero presente ali, claríssimo, em vários momentos, até os mínimos detalhes. Mas você vê que não é a mesma coisa. É o mesmo caso dos tokusatsu no Japão. Você sabe que aquilo ali é superaventura, mas não é a mesma coisa que o super-herói norte-americano. Então, assim, nisso eu vejo assim, essa genialidade do Bolanhos. Ele conseguiu reimaginar para dentro da América Latina um gênero que, olhando para o caso brasileiro, por exemplo, é algo realmente muito difícil de você refazer, né? De você repensar. E ele, ao meu ver... A bola vem vindo. Grande Chapolin! Não contavam com minha astúcia? E isso me faz pensar assim, que os nossos modelos e expectativas de salvação, né? Falando de herói, eles estão realmente colonizados. Né? Porque a gente não consegue imaginar formas, ações, personagens, atitudes, possibilidades de sair dos conflitos, de sair dos problemas, de construir esperança sem ser dentro desse modelo que a gente herdou. Né? Eu acho que o Chapolin, ele abre esse caminho de um jeito, não do jeito que a gente acha que é poderoso, né? Mas ele transfigura, ele modifica isso, né? Eu o capturarei com as mãos limpas. Sigam meus mãos! Cuidado, Chapolin. Eu fiz intencionalmente para poder me manter em forma. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Mas vamos falar um pouquinho mais do Chaves, assim. Sim. Chaves, os conflitos são diários, né? Todo dia dá treta, dá problema, né? Os atritos presentes ali, seja de classe, seja de atitude, seja de comportamento. E eu acho assim, sempre que a gente vê Chaves, a gente consegue se identificar, seja em posições sociais diferentes que estão ali atuando, né? Será que Chaves, ele traduz um pouco como a nossa sociedade funciona, tanto em termos de classe e moralidade? Ora, o que é isso? Chaves está morrendo de fome. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu tô aguentando. Acho que totalmente, né? Uma primeira coisa para dizer sobre o Chaves, né, é que ele não é maniqueísta, né? Embora ele tenha assim uma preocupação muito grande com uma moralidade tradicional cristã, inclusive, você percebe em vários discursos, em várias falas esse elemento. Também pudera, né? A cultura mexicana, ela é fortemente católica, né? Quer dizer, o seriado em nenhum momento nega isso, pelo contrário, ele reafirma, né, em vários momentos. E antes que eu me esqueça, eu mandei pro senhor o senhor Barriga. E explica que foi sem querer querendo.
mas ao mesmo tempo você tem a crítica também a essa moralidade, principalmente enquanto discurso de uma classe, né? Então aquela moralidade, né, dos costumes, refletida em determinados costumes, que revelariam uma educação refinada. Olha a dona Florinda aí, né? Nem de brincadeira diga essas coisas. O que diriam os nossos amigos da sociedade se Dona Florinda e seu herdeiro começassem a vender coisas pela rua? E então o que nós vamos fazer? Eu não sei, tesouro. Revelaria uma estirpe, né? uma linhagem, quase que uma linhagem, por assim dizer, né? Mas o programa ele vai jogando nessas ideias e mostrando o quanto isso é hipócrita em muitos aspectos, né? Você deve ter muito dinheiro, não? Claro que eu tenho muito dinheiro. Tesouro, o que aconteceu com o pão que eu pedi? É que... Parece que o pão se transformou em Mas que pirulito, demora, né? eu estou uma hora esperando. E o Chaves, ele soa como uma voz ali que às vezes costuma chamar os outros personagens e o telespectador para considerar aquilo que realmente é importante, né? Na vida, por exemplo, né? Tem aquele episódio, por exemplo, da venda da vila, em que enquanto eles estão todos lá preocupados porque a vila vai passar do seu barril para outro dono, o Chaves está preocupado que ele não tomou café da manhã e que ele quer comer alguma coisa, e que ele só foi na reunião que ia debater esse problema porque disseram para ele que ia ter alguma coisa para comer, né? Então, quer dizer, e ele vira e mexe, ele é criticado também por isso. Você só pensa em comer, mas o garoto é órfão, ele tem 8 anos, ele não toma café da manhã, ele não almoça, não janta, ele vai pensar em mais o quê, né? Os miseráveis bolinhos e até agora nada. Temos coisas muito mais importantes para tratar. Mais importante que comer? Sim! Bom, o que acontece é que nos reunimos porque temos um problema. Vocês comem 3 vezes por dia, na verdade? Chega, Chaves. Chega. Já vão te dar alguma coisa para comer, tá? Exato. Então, assim, o programa ele é moral, por um lado, ele aposta bastante também nesse discurso religioso, né? O Chaves é um personagem profundamente religioso, ele demonstra em vários aspectos isso aí, mas por outro lado, ele não é preso, engessado numa moralidade hipócrita, né? Ele sabe que a moralidade, qualquer que seja ela sempre falha no teste da realidade. Não tem nenhuma moralidade que seja absolutamente infalível, né? E ele deixa uma mensagem, não digo nem no ar, mas uma mensagem explícita, né? Se você quiser viver de modo são, você tem que subverter a moralidade em vários momentos. Mas o que está insinuando? Que eu faça churros e saia vendendo aí pelas ruas? Não. Que a senhora faça os churros e que eu os venda. E a senhora vai ver que negócio, dona Florinda, que negócio. É verdade, mostrando como ela, na verdade, ela não promove talvez aquilo que seria o mais essencial das relações. Mas essa relação, acho que do maniqueísmo é interessantíssima, né? A gente tá tão habituado a ver as coisas boas ou más e o Chaves e o Chapolin conseguem dar essas nuances, assim, né? Fazer a gente realmente pensar e também ficar na dúvida, né? Às vezes pra quem que a gente tá torcendo, ficar magoado, ficar torcendo, né? Às vezes de uma forma bem transitória, né? Mas então tá, gente, a gente poderia ficar horas conversando, né? Porque tem Chaves, muitos assuntos, Chapolin, né? dá pra falar a vida toda. Dá pra falar a vida toda, né? Mas então tá, né? Então aqui algumas provocações pra gente pensar, né? Sobre moralidade, sobre o modelo de herói, sobre, né, o não maniqueísmo presente justamente, né, em Chaves e Chapolin. Valeu, gente! Valeu!